Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da Bluesoft e eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie sua conta. Aproveite o papo reto. Na verdade, o título da minha apresentação é Os testes ainda vão salvar sua pele, beleza? Eu sou Ismael Soares, para quem não me conhece, está assistindo aí. Então, se eu perguntasse para vocês aqui, por que você escreve testes, né? Acredito que todo mundo aqui que é desenvolvedor escreve teste, as respostas seriam das mais variadas. Por exemplo, porque me ajuda a compreender melhor o problema. Então, às vezes o analista vai lá, me explica, ou então está escrito no código, só quando eu vou fazer e tal, daí eu vou entender o que ele está dizendo, então o teste vai me ajudar a montar um cenário antes para que eu possa compreender o problema que eu estou resolvendo. Ou então por causa dos feedbacks, o código fala, você é burro, você está fazendo errado, né? Não é por aí que você tem que ir, né? Tá errado, você é burro, cara, não é assim. Ou porque vai me ajudar a escrever um código mais bonito. Tem pessoas que, sei lá, isso aqui vai me ajudar, vai me mostrar que está errado aqui o jeito que eu estou fazendo, que eu devia extrair isso aqui para outra classe, que esse método está recebendo muitos parâmetros, eu deveria criar um objeto, aquela coisa toda, meu código vai ficar mais bonito, vai ficar mais enxuto, coisa e tal. Então, pode ser porque te ajuda a escrever código melhor. Mas a grande maioria de vocês, inclusive eu, vai dizer que escreve testes para garantir a funcionalidade daquilo que você está fazendo, para garantir o comportamento do código que você está escrevendo. Então, pergunto-lhes, o que é mais importante? Código em produção já agora ou um código bem testado, mas não tão logo? Ou seja, será que vale a pena você escrever um código bem testado e demorar um pouco mais para você mandar para produção ou não? Vai lá, Go Horse mesmo, faz e manda produção e testa em produção. O que será que é mais importante? O que será que vale mais? A grande maioria das pessoas acreditam que o código em produção, né, é o mais importante, porque é isso que vai agregar valor para o cliente. Mas, vamos pensar um pouquinho. E aí eu vou falar do circuito da amígdala, né? Comentar um pouquinho sobre isso. O que é isso daí? É uma sentinela emocional do cérebro, né? Isso aqui é a amígdala. Então esse circuito fica no lóbulo frontal ali, e ele armazena dados e ele aciona experiências emocionais que a gente tem e controla nosso comportamento de acordo com a situação que a gente está. Então, nos animais, isso daí é o que faz com que eles se defendam quando eles veem que alguma coisa representa perigo. Se você, por exemplo, tem medo de aranha, de rato, alguma coisa assim, quando você entrar num ambiente e aquele ambiente de alguma forma mostrar para você que aquilo tem um risco de ter um tipo de animal desse lá, nesse momento a amígdala ela vai acionar um dispositivo no teu cérebro que vai prestar atenção naquilo que é importante. Então você vai começar a olhar para os cantos, você vai começar a olhar para ver se tem algum buraco perto. Isso é automático, né? Quando alguém se aproxima de você, você está, por exemplo, andando numa rua perigosa, sabe que aquela rua é perigosa, e aí de repente alguém se aproxima de você numa velocidade meio duvidosa. Naquele momento, a amígdala ela vai acionar também o teu cérebro e falar, olha, perigo, e aí o que vai acontecer? Os teus batimentos cardíacos vão aumentar, o teu cérebro vai mandar o sangue para tuas pernas, porque é onde você precisa para correr, ou para o teu braço se você tiver que enfrentar aquela situação. Isso explica por que pessoas conseguem, sabe, fazer coisas extraordinárias quando estão, por exemplo, numa fuga, conseguem pular muro, conseguem fazer um monte de coisa que naturalmente elas não conseguiriam fazer. Justamente por causa disso. Então, a amígdala é uma sentinela, ela está lá para proteger o teu cérebro, para proteger você, para garantir que você está seguro. E o que acontece se a amígdala for lesionada? Bem, se ela for lesionada, você vai perder o sentido afetivo de percepção da informação que está vindo de fora, né? Um exemplo aqui é que a pessoa ela sabe que está vendo alguma coisa, mas ela não sabe se gosta, se não gosta, ou se aquilo representa um perigo ou não para ela, né? Então ela acaba perdendo essa proteção, porque ela não consegue mais discernir se aquilo representa um perigo ou não para ela, tá bom? Bem, e eu digo então que os testes são a sentinela do código, tá? Se a gente for fazer um paralelo da amígdala, o cérebro, ela é uma sentinela. Por quê? Porque ela garante, né, ela dá segurança, ela garante que o teu código está fazendo aquilo que deveria fazer, certo?
E também ela avisa quando algum perigo, alguma coisa estranha está ameaçando a segurança do teu código, né? Assim, por isso que a gente tem os testes lá integrando continuamente, porque se alguém fizer alguma coisa errada, os teus testes vão dizer, olha, tem alguma coisa errada aí, tem algum perigo, o build vai quebrar, não vai funcionar, vai acontecer algum bug. Então ela funciona mais ou menos nesse mesmo sentido, de avisar que tem algum perigo acontecendo para que você tome as ações necessárias. E uma coisa errada que a gente costuma fazer é considerar o seguinte: eu tenho que arrumar o teste, né? Ah, quebrou o teste, arrume o teste. Na verdade, essa frase está errada, porque a gente faz o teste e o teste tem que garantir que o código está funcionando. Se o código não está passando, não é o teste que quebrou, é o código que quebrou. Ou porque alguém foi lá e mudou o comportamento do código e o teste parou de funcionar. E aí você então vai ter que refazer o código e não corrigir o código. Tá certo? Então a gente fala, corrige o código, corrige o teste, como se o teste estivesse errado. Se ele está lá para garantir que aquilo tem que estar funcionando, a gente tem que partir do pressuposto que ele está certo. E que alguma coisa alterou o comportamento original. Tá? A gente, esses dias atrás, se livrou de alguns bugs por conta disso. Porque a gente sempre falava, arruma o teste. O teste não está passando, então comenta o teste aí e manda ver. Só que na verdade o teste estava dizendo que tinha uma coisa errada e quando a gente foi ver o teste estava certo. O que estava errado era a tela lá, né, de aceitação. E a gente falou, puxa, ainda bem que tinha teste. Então, ou seja, a sentinela do código avisou e a gente prestou atenção, foi lá ver e realmente tinha um problema e evitamos de ir bug para produção. E na engenharia de software, costuma-se dizer que o tempo de vida de um software é entre 12 e 15 anos. Tem um gráfico aqui que mostra pra gente que as migrações começam a partir dos 6 anos. E se a gente for olhar para o nosso sistema, foi mais ou menos assim mesmo, né? Uns 5, 6 anos atrás, a gente começou a mudar as tecnologias, né? Começamos a evoluir o sistema e aí teve que fazer algumas migrações, algumas mudanças. A gente ainda está fazendo, porque com certeza demora bastante tempo, mas geralmente a partir de 6 anos a gente começa a migrar, começa a mudar a tecnologia porque fica difícil de dar manutenção. Mas o fato é que se a gente não fizer nada, o código vai ser difícil de ser mantido, o número de bugs vão ser muito grandes e o software acaba morrendo, porque você não tem condição de dar continuidade nele. E como você faz para poder aumentar esse tempo? Bem, evoluindo constantemente, que é o que a gente está tentando fazer. Porque toda vez que você pega um software velho, um software legado, e você corrige, você evolui ele, você então está criando uma nova etapa para ele ali. Ele vai durar mais um tempo, certo? É certo que o Spring, que o Hibernate, que sei lá, qualquer outra tecnologia que a gente use hoje, um dia vai ser uma coisa ultrapassada, mas vai levar um tempo até para que chegue lá. E quando chegar lá, com certeza nós vamos evoluir para outra coisa nova. E assim a gente vai renovando esse ciclo. E as refatorações constantes do dia a dia são muito importantes para que a gente consiga manter, né, esse ciclo. Por quê? Hoje mesmo nós estamos com dificuldade para fazer uma migração grande, que é modularizar o sistema. Por quê? Porque está tudo muito acoplado, está tudo muito junto. Se a gente for fazendo refatorações constantes no nosso dia a dia, com o tempo a gente vai conseguir fazer mudanças maiores. Então fazer uma mudança grande de uma vez só é muito difícil, custa muito caro. Mas se a gente fizer refatorações constantes e melhorando aos pouquinhos, uma hora a gente consegue fazer uma mudança no todo. Então isso é importante para que a gente consiga evoluir. Agora pergunta para vocês, dá para refatorar sem teste? Michael Feder e Martin Fowler diz que não. Se você for ler esses dois livros, você vai ver que ele diz o seguinte: primeiro você tem que garantir comportamento, certo? Segundo o nosso amigo Lui, na apresentação muito boa que ele fez de Refactoring, não é isso? Refatorar é o quê? É você melhorar o código sem alterar o comportamento. E como é que você garante comportamento? Como é que você sabe como é que você fez uma mudança e que não vai alterar o comportamento? Através de um teste. Tem que ter um teste lá dizendo para você como que o código tem que se comportar, para que depois que você faça a mudança, você rode ele de novo e ele diga, olha, continua funcionando do mesmo jeito, não alterou. Então não dá para refatorar sem teste. Sendo assim, escrever código sem teste é assumir uma dívida que vai te custar caro no futuro, certo? Lembra do caso do seu Madruga aqui? Vai aumentando, tem 12 meses de aluguel, 14 meses de aluguel, e aí vai sempre aumentando. Então assim, quando a gente escreve código sem teste, fala, não, vamos fazer sem teste mesmo aqui, porque, sei lá, a gente está com pressa, tem que mandar para produção e tal. Na semana seguinte nós vamos ter outras coisas para fazer,
e aquilo vai ficando, e quando a gente resolver pagar aquela dívida, ela vai custar muito caro, né? Além do que pode estar até gerando bug em produção, e com certeza a gente sabe que bug em produção custa caro. Por que custa caro? Porque além de custar o tempo da equipe para poder resolver, né, o bug, a gente ainda tem algo que é difícil mensurar, que é o relacionamento com o cliente, que pode custar até mesmo o próprio cliente, né? Porque o cliente começa a não confiar em você, a não confiar no seu sistema, e daí ele começa a procurar outras formas, outras ferramentas. Daqui a pouco, um relatório que você tem não é suficiente, ele vai começar a fazer relatório no Excel para poder verificar, para poder ver se o que você está fazendo está certo. E com o tempo ele vai ver que não vale a pena continuar com o seu sistema e vai procurar outro. Então, os bugs, eles custam caro, né? Por mais simples que ele seja, é só um bugzinho aqui na tela, é só um valor que não calculou. Quando isso vai somando, vai acumulando, isso aí custa caro pra caramba e chega uma hora que o cliente fala, pô, eu não aguento mais, e ele vai embora. Então, não podemos deixar para depois. E quantas vezes você já disse isso, né? Ufa, ainda bem que tinha teste, né? Eu acredito que todo mundo que está aqui, que é desenvolvedor, já deve ter falado isso alguma vez, né? Puxa, ainda bem que tinha teste, ó, já ia quebrar na produção. Agora eu pergunto de novo, o que é mais importante para você? Código em produção já, ou você fazer um código bem testado, que não seja tão logo, mas que evite bugs? Bem, por esse e por outros motivos, é que eu digo para vocês que os testes ainda vão salvar as vossas peles, ok? Muito obrigado.